Ontem teve mais uma reunião ministerial, né, do Lula e os seus ministros. E lá pelas tantas, o Lula falando, o Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro do Lula, é o secretário, né, é o ministro da Secretaria de Comunicação, ficou no lugar do Paulo Pimenta, Sidônio Palmeira, ele gritou lá, Getulula, Getulula, a mistura de Getúlio Vargas com Lula. Então, os dois sempre tentaram se vender, tanto Getúlio quanto Lula, como pai dos pobres, né? Mas só alguém assim, muito sem acesso à informação, desconhecedor da história, né, para achar que o fascista Getúlio e o fascista Lula podem ser realmente pintados como pessoas boas, democratas, né, e pai dos pobres, ou sei lá o que eles quiserem inventar. E aí o que aconteceu? O discurso do Lula, provavelmente redigido pelo Sidônio, pela turma dele, foram embutidas nesse discurso frases do Getúlio, de 1950. Né? E eu vou aqui ler algumas delas. Cuidarei de atacar a exploração de forças internacionais. Eles, os grupos internacionais, me atacarão de frente. E vão as forças internacionais se unir com os descontentes aqui de dentro. São os eternos inimigos do povo que não querem ver a valorização do homem assalariado. Laudelino, todas frases de Getúlio Vargas, de 1950, né? Ele que foi ditador, depois voltou pelo voto, embutidas no discurso do Lula. Quer dizer, não é arriscado para o Sidônio colar a imagem do Lula à do Getúlio e de repente as pessoas resolverem se informar sobre Getúlio Vargas e rapaz, pior que tem a ver mesmo, hein? Ó, vou te falar, eu adoro o Sidônio, cara. O Sidônio é um cara que mora no meu coração. Sidônio, cara, continue em frente, você faz um trabalho sensacional. De destruição. É maravilhoso o trabalho, né? Todo mundo hoje está aí tendo conexão com a história do Brasil, descobrindo que Vargas foi um cancro na história do Brasil, um câncer. Nós ainda vivemos a era Vargas, tá? Ainda hoje, você olhando historicamente, ainda vivemos a era Vargas. Os sinais aí da sua presença na política brasileira ainda são sentidos até hoje. O Vargas, ele surge ali nos anos 30, ele tentou concorrer à eleição presidencial, ficou em terceiro lugar, perdeu. O João Pessoa era o seu vice. O vice João Pessoa invadiu a casa de um jornalista, Lacombe. O pessoal pensando que essas coisas são de hoje, né? Invadiu a casa do cara para fazer fishing expedition. E descobriu, porque o cara era um crítico do Vargas, né? Era um crítico de João Pessoa. E ele descobre umas cartas de uma namoradinha do jornalista. O jornalista ficou bravo com ele porque ele pegou as cartas e publicou no jornal local para desmoralizar o jornalista. Aquela coisa do argumento ad hominem, né? Eu não vou discutir o que ele está falando de mim, eu vou aqui ridicularizar ele e tal. O jornalista entra numa cafeteria e enche o João Pessoa de tiro. Mata o João Pessoa. E surge... Já tinha um movimento lá em João Pessoa para você mudar a bandeira por alguns motivos, mas eles aproveitaram esse movimento e mudaram a bandeira do Estado, aquela bandeira preto e vermelho escrito nego que João Pessoa morreu. Tá? O preto é o luto, o vermelho é o sangue de João Pessoa e o pessoal de João Pessoa tem que mudar essa bandeira urgente, não tem nada a ver com a história do local, tá? É de um amigo do Vargas, vice-presidente ali na campanha com ele, que morreu porque foi fazer fishing expedition na casa de um jornalista, tá? E Vargas se aproveita desse momento e dá um golpe, tira do poder 2 presidentes da República. Como assim 2 presidentes? Porque ele tira o Washington Luiz, que estava na presidência, final do governo, e o Júlio Prestes, que tinha sido eleito presidente. Sabe a eleição que o Vargas perdeu? Júlio Prestes foi eleito, era o presidente. Foi nos Estados Unidos, deu entrevista na revista Time. Novo presidente do Brasil, Júlio Prestes. Nada a ver com o comunista Prestes, é outro Prestes. E ele dá um golpe e tira 2 presidentes da República, o eleito e o que estava no poder, né? E com a ajuda das Forças Armadas, vai lá e entra para o poder. Eu tive a curiosidade aqui, quando você anunciou, falei, cara, deixa eu pegar, eu tinha um documento aqui com a lista dos crimes do Vargas, só para a gente encurtar, não adianta contar a história dele toda. Ó, crimes do Vargas. Ele deu o golpe de 30, usurpação de poder contra 2 presidentes. Um democrata, né? Sim. Dissolução da Constituição de 1891 e fechamento do Congresso.
Sidônio, te amo, cara. Censura e perseguição à O imprensa. mensalão não deixa de ser um fechamento do Congresso. Mensalão é estagiário. Censura e perseguição à imprensa, criação do DIP, Departamento de Tortura, Perseguição, prisões arbitrais e tortura de opositores, criação da polícia política, o DOPS da época. Ele mandou o braço direito dele, um cara chamado Felinto Miller, para fazer um curso na Gestapo nazista, como lidar com opositores. E esse cara tem uma estátua dentro do Senado brasileiro, senador Felinto Miller, nazista, de carteirinha, amigo de vaga. Sidônia, cara, te amo, cara. Vamos lá. Fechamento de partidos, supressão de liberdades no Estado Novo em 37 e 45, uso de trabalho forçado em obras públicas, alinhamento e apoio inicial a regimes totalitários, fascismo e o nazismo. Tá? E exílio e perseguição de adversários políticos e corrupção desenfreada, favorecimento de aliados, e mandou matar o Lacerda.